Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, os que trouxeram. No Evangelho que escreveu o evangelista Marcos, nós vamos ao capítulo de número 4 e vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 35. Evangelho que escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4. Nós vamos traduzir esse texto essa noite. E o Senhor Jesus continuará falando com todos nós. Quero agradecer a Deus, pastor Valdemar. Eu falei com o pastor Paulo, ele falou comigo hoje porque ele me deu uma ordem para fazer. E eu disse, ele perguntou, onde você está? Falei, eu estou em Altamira. Eu estou aqui na igreja que é apacentada pelo pastor Valdemar. Ele disse, eu me lembro dele. Ó, o senhor é famoso. O senhor é famoso. Disse, rapaz, você está longe, né? Eu falei, um pouquinho. Longe é o inferno, eu disse para ele, né? E ninguém vai para lá. Ele manda um abraço para ele, então eu estou deixando um abraço para o senhor, do pastor Paulo Freire, que é o meu pastor. Pastor Gesiel, muito obrigado pelo cuidado. O senhor é top demais. Eu acho que eu estou gostando mais de você do que do Joel. Você me abandona, rapaz. Eu venho aqui, tu nem almoçou comigo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Joel Revelo, é uma satisfação, Joel. Eu vou dizer uma coisa, eu sou bem, eu não tenho que provar nada para ninguém mais, irmão. Eu falo mesmo que vem, eu não estou nem aí mais. Eu estou velho nisso, tenho 30 anos pregando, então eu não estou começando hoje, não. Mas que o Joel está acabado, tá, meu irmão. Eu estou acabado? Olha, é careca. Quantos anos você tem? 58. Olha, 58. Meu Deus. Tua esposa está aqui, Joel? Tá não, né? Feliz da pena. Diz que é brincadeira, tá? Verdade. Abençoe a todos. Josué, meu amigo, você me deu uma grande alegria hoje. Eu tomei uma insulina antes de vir, mas eu acho que eu vou viver mais um pouco porque eu te vi hoje. Você é um grande amigo. Obrigado pelo teu cuidado, teu carinho e as tuas orações. Obrigado, te amo de coração. Pastor Natalício nasceu no dia do Natal. Ei, é verdade ou não, pastor? Aí, vocês estão pensando o quê? Eu perguntei logo. Desculpa. Perguntei logo, obrigado. Gildo, gente boa. Te levar lá para Campinas, lá para cantar. Pastor Paulo deixa você cantar lá. Obreiros, olha, show. Obrigado, meu irmão do hotel. Obrigado por tudo aí, tá? Vamos estudar. Quem achou? O Osiel, o Gesiel, o Otoniel, todos os Zéu da família do pastor Valdemar aí. Entendeu? As meninas, gente boa. Vamos lá. Eu vou embora amanhã. Conto com o coração de todos. Continue orando pela Laida. Eu só tive notícia desagradável hoje à tarde sobre isso. Só pancada. Mas o que eu posso fazer, não é? Deus está no controle de tudo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Quem achou, diga eu achei. Reverência à palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto.
O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: repitam comigo: quem é este? Só os vivos: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Assentai-vos, irmãos queridos. Meus queridos, com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação dos cristãos essa noite, eu gostaria de entender esse texto que tem sido um alento para a minha alma e tem sido, na verdade, um texto que eu tenho vivido muito. À guisa de introdução, nós temos aqui um texto que não só foi escrito pelo evangelista Marcos. Se você olhar na epígrafe, você vai perceber que esse texto também, ele foi escrito por Mateus no capítulo 8 e também foi escrito por Lucas no capítulo 8. Então nós temos um texto que perpassa nos 3 evangelhos, no evangelho de Mateus 8, no evangelho de Marcos 4 e no evangelho de Lucas capítulo 8. Então, eu como estudante da Bíblia, eu comecei a imaginar que eu deveria estudar esse texto em todas as visões, na visão de Mateus, na visão de Marcos e na visão de Lucas. E eu fui procurar, fui estudar, porque é um texto que aparece nos sinóticos, e esta palavra sinótico significa ver de forma conjunta. Então Mateus, Marcos e Lucas viram de forma conjunta o ministério de Jesus. E eu fui buscar informações em Mateus, fui buscar informações em Marcos e também em Lucas, para consubstanciar como esse milagre aconteceu, qual o propósito de Jesus ter acalmado aquela grande tempestade. Eu resolvi estudar e resolvi pregar na visão de Marcos. Por quê? Primeiro, porque o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho que foi escrito. Quando você pega a sua Bíblia, o primeiro evangelho que aparece é o evangelho de Mateus. Mas quem estuda sabe que o primeiro evangelho que foi produzido foi o evangelho de Marcos, depois o evangelho de Mateus e por último o evangelho de Lucas. Então, quando você estuda o evangelho de Mateus, você encontrará 60% que ele exaure do evangelho de Marcos. Quando você estuda o evangelho de Lucas, Lucas tirou aproximadamente também 60% desse evangelho. E por que que nas nossas Bíblias o primeiro evangelho que aparece seria o de Mateus? Ora, Mateus escreve para os judeus, Jesus veio para os judeus. Então a organização do Novo Testamento, lá no concílio de Catargo, no ano 300 e pouco, não se preocupe com isso, a igreja entendeu que deveria começar com o evangelho de Mateus, porque o evangelho de Mateus está destinado aos judeus. E o evangelho de Lucas foi escrito para os romanos, e o evangelho, de Marcos para os romanos, e o evangelho de Lucas para os gregos. Então Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos. Aí você poderia me perguntar se nós estivéssemos numa sala de aula e o evangelho de João. Ora, o evangelho de João no ano 90, quando ele foi produzido, João não escreveu para nenhuma língua própria, mas João escreveu para todos aqueles que iam crer que Jesus é Filho de Deus. E eu particularmente, quando eu estudo um texto que aparece em Marcos também, eu me detenho mais na primeira visão do evangelista em relação a Jesus. Então Marcos é o primeiro documentário que nós temos, que a igreja lá no primeiro século, ela diz que ela tinha a seu dispor para estudar sobre Jesus. E algumas verdades sobre o evangelho eu quero dizer aqui. Primeiro, que o evangelho de Marcos destina-se aos romanos.
Eu gosto muito dos romanos, eu não gosto dos doidos lá, dos imperadores, aqueles que mordiam a língua, né? O Nero, Diocleciano, Domiciano, tudo doido, tudo estão queimando, tudo estão queimando. Não entenderam, né? Uma vez eu falei que o Nero estava queimando, aí uma irmã que passa o culto todo conversando, não entendendo nada, olhando só para a vida dos outros, chegou comigo e disse: ah, coitadinho do Nero. Eu digo: porque você não perdeu família, não perdeu pai nesse tempo. Nero está queimando e vai queimar para todos sempre. Fica com pena do Nero, leva ele para a tua casa. Esses camaradas, eles maltrataram cristãos, tentaram destruir a igreja. Marcos vai escrever para esse povo, e o povo romano é um povo que gosta de ação. Estude a história desse império romano. O império romano é um império que conquista. O império romano não tem habilidade filosófica, inteligência, mas tem a arte da guerra. Os romanos gostam de guerra, gostam de lutar, eles são bons na espada, na lança, no escudo. É por isso que Paulo, quando estava preso, lá numa prisão domiciliar, ele viu um soldado romano todo a caráter, com as 7 peças que falavam da edumentária do soldado romano. Aí quando Paulo vai escrever para Éfeso, a igreja lá no capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo começa a dizer: olha, nós precisamos nos revestir da força do poder de Deus, tomando toda a armadura. Aí ele diz: não essa armadura, a armadura desse soldado, mas a armadura de Deus, que é, eita, eu estou animado, eu estou cheio de notícia ruim, mas estou animado. Aí uma armadura, aí Paulo diz: olha o capacete, mas é da salvação, a espada é do Espírito, a couraça, o cinto da verdade e o escudo. Aí Paulo começa a falar do que os soldados romanos eram bons. Os soldados romanos nunca perderam uma batalha, conseguiram destruir o império grego, foram destruindo vários impérios. Aí Marcos vai escrever para esse povo, aí Marcos vai falar de um herói, porque os romanos, eles só param para ler um livro se aparecer um herói, alguém bom na espada, alguém bom na lança, alguém bom no escudo. Aí Marcos vai dizer: vou apresentar para vocês um herói, mas esse herói, ele não tem espada, esse herói, ele não tem escudo, esse herói, ele não tem capacete, esse herói não tem uma couraça, esse herói não tem nada, mas ele nunca perdeu uma batalha. Eu vou apresentar. Ei, se tu não der glória a Deus, eu vou comer carne de sol, eu vou embora, eu vou mesmo. Marcos vai apresentar um herói que não tinha pedra, que não tinha funda, que não tinha espada, mas ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu todas as suas batalhas. É um herói que Roma não queria. Roma não quer um herói assim. Roma quer um herói digno, ou seja, no critério romano, bom. Aí Marcos diz: eu vou apresentar um herói que cura cego, que ressuscita mortos. Não vou pregar só para os irmãos aí do 40, é 40, né? Que multiplica pães, que multiplica peixes, que limpa os leprosos. Não, que dá vida, eu estou sentindo uma graça, que dá vista aos cegos, que chegou lá em Betânia, o Lázaro estava em decomposição, ele mandou Lázaro vir e ele saiu vivinho. Eu vou apresentar um herói, aleluia, e eu quero profetizar sobre esta igreja. Esse herói, ele continua te dando vitória nas tuas maiores batalhas. Aleluia, oh glória. Eu não dou mais conta de dar essa pegada não, já cansei. E ele vai apresentar. Outra coisa que eu quero falar sobre, hoje à tarde eu estava pensando em falar sobre Marcos mesmo, né? Pastor Gisele, o autor desse evangelho é Marcos, e o nome dele é, diga comigo, João. Só os vivos, eu não trabalho com morto não, só com vivo. Diga João, Marcos. Ó, João é um nome judaico, né? Yohanan. O hebraico, a gente quase cospe nas pessoas quando a gente aprende. É essa aí.
O hebraico, eu fiz pós de hebraico e grego, então o hebraico, quando o professor ensinava, eu dizia, vire para lá, professor, a senhora vai cuspir na gente. Não, significa Deus da graça. Não, é. E Marcos é o nome romano, que significa Deus da guerra. Olha. Não, valeu, aleluia. Ele tem no nome graça e guerra. É por isso que de vez em quando ele dava trabalho, porque ele vivia em guerra, conflito. Porque ele vem de um lar dividido. O pai de Marcos é romano e a mãe é judia. Ele vem de um lar dividido, quer dizer, igual Timóteo, vem de um lar dividido também. Mas o Marcos, ele teve o privilégio de ser aparentado de Barnabé. E ele foi para a primeira viagem missionária da história. Olha, pastor Joel, a primeira viagem missionária da história. Quem está lá? Barnabé, Paulo e Marcos. Novinho, uma plantinha. 13, 14, Marcos abandonou. Por quê? Marcos viu que obra missionária não é mostrar tem gente que não gosta que eu fale isso. Eu não vou falar, é ruim, hein? Os monumentos. Eu não sei hoje, a obra missionária hoje está tão estranha, não está, irmão? O camarada só mostra a foto dos monumentos, não mostra uma alma salva. Ah, eu estou no túmulo. O que tu está fazendo no túmulo, rapaz? Túmulo é lugar de morto, sai fora. Mostra só a praça da cidade. E haja obra missionária. Quando Marcos viu que o bicho, que o negócio não é fácil, ele foi embora. E Paulo guardou isso, viu? Paulo não falou na hora, mas Paulo, ele tinha a capacidade de guardar. Paulinho não é difícil, é complicado. Passado um tempo, segunda viagem missionária, o Barnabé, cheio de compaixão, disse: irmão Paulo, vamos dar uma oportunidade para Marcos. O Paulo veio e disse: não serve. Meu Deus, ouvir isso de Paulo é suicídio espiritual, né, irmão? É igual o pastor Valdemar virar para mim: não serve, o peso da palavra. Sabe quantos anos Marcos conviveu? Não serve? 20. 20 anos. Mas Paulo agora está velho, está preso lá em Roma, 2 Timóteo, vai morrer, e ele começa a resolver suas questões pessoais. Irmão, começa a resolver esse negócio de mágoa aí, tristeza. Porque se Jesus vier hoje, muita gente vai ficar. Não, eu vou falar tudo porque eu vou embora amanhã. Começa a resolver esse negocinho aí. Para de fazer bico. Você não tem que gostar do diabo, dos demônios. Esse tu não tem que gostar. Resolve logo essa paradinha aí, porque se Jesus vier hoje, vai ter muita gente aqui com esse bicão e não quer nada. Paulo sabia que não podia morrer assim. Porque você acha que Deus ia aliviar Paulo só porque é Paulo? Ah, Paulo, tu feriu, está magoado, mas tu é Paulo. Não, ele sabia que ele precisava limpar. Olha, eu estou sentindo uma graça. Aí Paulo está escrevendo para Timóteo. Na hora que ele está escrevendo, Joel, ele lembrou de Marcos. Ele diz: Timóteo, quando tu passares lá onde Marcos está, diga para ele que aquela palavra que ele não serve, eu estou tirando agora. Diga que ele é útil para o trabalho. Ei, eu orei essa tarde. Aí uma vez eu fui falar que eu orava. Aí um irmão disse: mas por que você diz que ora? Eu digo: eu oro porque eu sou fraco. Porque o dia que se ficar forte eu não oro mais, tá bom? E eu estava orando essa tarde. E eu vou profetizar isso e nós vamos quebrar a resistência. Levante a mão aí. Só quem crê naquilo que o Espírito Santo mandou eu profetizar aqui. Todas as palavras de maldição, todas as palavras que alguém disse que não vai dar certo, amaldiçoaram você, Deus está cancelando essas palavras.
Não pega, eu vou falar, não pega, irmão. Pode botar o nome na boca do sapo, ou o sapo na boca do nome, não sei como é que é. Pode bater um tambor, eu sou de uma família que o meu avô batia tambor, deu para entender? Pode amaldiçoar, pode falar, pode matar pouco, pode matar galinha, pode matar quem quiser. O sangue de Jesus é mais poderoso. Eu estava traduzindo semana passada, há uns 20 dias atrás, eu estava em Sorocaba, era uma conferência de missões, e eu traduzi, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu fui olhando os verbos lá, porque é um trabalho missionário, e eu comecei a pregar, e o texto de Marcos diz assim, ó: e se beberem alguma coisa mortífera. A palavra beber no grego ali é pino, que fala de qualquer substância, não é só líquido, é qualquer substância. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Olha, a palavra não fará mal algum significa que alguém pode estar tramando alguma coisa na maldade sem que você saiba, nas madrugadas, está liberando isso, oh glória, isso vem forte, sai forte, mas quando chegar até você, perderá totalmente a força. É isso que o grego diz, sai forte. Então, o Paulo resolveu tirar essa palavra, e esse homem, tendo que correr, é tão útil, que ele se tornou o primeiro homem que escreve sobre Jesus. E o evangelho de Marcos é um evangelho dinâmico. Diga, evangelho dinâmico. Marcos, ele se preocupa em colocar Jesus subindo, descendo, entrando, de glória, curando. O evangelho de Marcos, segundo alguns, e até Eusébio de Cesareia aqui, ele conta a história da igreja do 1º ao 4º século. Ele informa que aqui é uma pregação de Pedro. Lutero diz isso, né? Muita gente diz isso. Tudo bem, mas eu entendo que o evangelho de Marcos não tem introdução, pode ver, e não tem conclusão. O evangelho de Marcos é rápido. Marcos que logo mostrar, e por isso que Jesus sobe no evangelho de Marcos, ele desce, ele cura, ele realiza, ele vai. Se tu não entender essa, eu vou embora. O verbo eutus, que é o verbo que mais aparece, mais de 18 vezes, não, 12 vezes, aparece o verbo eutus. Eutus, a tradução em português é logo. É por isso que a palavra que mais aparece, eu estou com tanta informação, a palavra que mais aparece no evangelho é logo. Logo subiu, logo desceu, logo entrou, logo curou, logo realizou. Não. Hoje à tarde, quando eu estava lendo, eu disse, na hora que eu falar esse negócio do logo, a igreja de Altamira vai jogar até as cadeiras para cima. Logo entrou, logo curou, logo te abençoou, logo curou. Não entendeu, né? É já, é agora. Levante a mão, é agora. Logo é já, pega aí. Oh, andarias. Próxima vez, o senhor vai me dar um moderno também, tá? O único momento que Marcos vai apresentar Jesus sem o logo é esse. Entenderam a introdução? O único momento que Jesus está dormindo. Olha, Jesus dorme, viu, irmão? Uma vez eu fui dar uma aula que eu disse, Jesus sentiu fome, sentiu sede. O irmão não aceitou, ficou zangado. Este não é o meu Jesus, então não é o Jesus da Bíblia. O senhor está só, deve ser um genésio, um genérico. Eu não entendo essa espiritualidade boba. Pera.
Paulo disse assim, Filipenses 2, Paulo disse assim, e ele, a ideia do kenosis, né? Kenosis, o canto da encarnação. Paulo dá um show ali dizendo, olha, não tenha partidarismo aí, ericheia, não é? Não tem vanglória, kenodoxia, mas humildade, ou seja, não pense além daquilo que você é, e tome por exemplo ele, que sendo Deus não teve ser usurpação, ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma ou a figura humana. Diga comigo, figura. Está fraco, figura. Vem. Camisa não está rasgada não, né? Ela está rasgada a camisa atrás? É igual a minha? Não, a minha é de... A minha é 10 reais, a tua é de cantor. Você. Não vou derrubar você não. Você podia tirar para mim, por favor, né? Ajuda. Isso. Você vai aparecer na foto, olha que moral. Diga comigo, figura. Escuta. A palavra figura no grego é eixema. Diga. Eixema. Diga comigo, o grego trabalha com imagens. Quando Paulo diz figura, ele pega a palavra grega eixema, e eixema fala de um rei que em um determinado momento do seu reinado, ele troca suas vestes reais e veste roupa simples, não, só aqui, e vai conviver com os pobres, com o povo, para saber qual a avaliação dele de governo. Paulo usa essa linguagem do rei que troca sua vestimenta real. E Paulo diz, um dia, ele trocou as suas vestimentas reais. Vestiu uma roupa simples, deixou sua glória, os seus atributos, a santidade que existia lá, ele trocou, ele tirou essa roupa real. Aí Paulo diz assim, ele vestiu uma outra roupa. Qual é essa roupa? A roupa humana, a roupa de carne e osso. Ele vestiu essa roupa e veio, habitou entre nós, viveu entre nós, sofreu entre nós, ressuscitou poderosamente entre nós. Eita, mandaia. Então, eu tenho que correr para terminar. O único momento que Jesus está humanamente humano no Evangelho de Marcos, na minha opinião, é este. Ele está tão humano que Marcos, pela primeira vez, vai contar uma particularidade de Jesus. Ele diz que Jesus dorme. Olha, claro que dorme. E Jesus, o texto diz assim, cadê? 35, 35, lá o 35, 4:35, escute, aí ó, diga comigo, naquele dia. Alguém me perguntou, como é que o senhor estuda a Bíblia? Está ali ó, Marcos diz, naquele dia. Então surge a pergunta, que dia foi esse? Não é assim? Que dia? Porque ele diz naquele dia, e eu como pedagogo gosto, naquele dia. Aí eu estudei pensando, que dia foi esse? Aí o contexto do texto vai dizer que naquele dia, Jesus pregou o dia todo, parábolas. Aí depois, sendo já tarde, daquele dia, começa a pregar de manhã, sendo já tarde, ele olha para os discípulos e diz, passamos para outra margem. Entra no barco, despede a multidão, o 37, aqui começa, ele entra no barco, pega um travesseiro, sabia dormir ou não sabia? Aí dormir na popa do barco,
E ele entrou e dormiu. Isso é um privilégio, alguém deitar e dormir, não é? Eu não tenho esse privilégio. Eu fico enrolando. O sono vai lá no Japão, é terrível. Mas ele deitou e dormiu. Os discípulos parecem, deixa ele dormir. Pedro olhou para cima e disse: oh, a travessia boa. Não tem uma nuvem, ó. Nossa, essa travessia está tão boa que ele vai está dormindo. Mas Marcos vai nos revelar que nenhuma travessia para o outro lado é fácil. Não é. Ai, meu Deus. Marcos está revelando para nós, para chegar do outro lado não será fácil. Aí Marcos diz ora, a palavra ora, eu não vou concluir tudo, mas a palavra ora, ela não tem tradução no grego. A palavra ora é uma palavra de surpresa, sabe? Algo inédito. É como se dissesse: olha o que está acontecendo. Aí tem o verso, a vírgula, e diz: levantou-se grande temporal de vento. Se você olhar no grego, diz assim, ó, ginomai, megali, lailinha. Eu não falo isso para me orgulhar, não. É porque eu estudo, eu gosto de estudar. Eu não brinco de pregar. O texto no grego diz: levantou-se, em português. Só que essa palavra levantou-se no grego é ginomai. Diga, fala melhor, meu irmão. Você é um aluno, ginomai. E sabe o que significa ginomai? Algo que você não espera e acontece. Está ali. Quem esperava aquela tempestade? Então ginomai, eita, fala de circunstâncias que você não espera, mas acontece. Surge. Você imagina bater o carro? Você espera ficar doente? Quando que eu imaginava que a Laida estaria sem memória hoje? Mas é o ginomai que acontece, porque essa travessia é cheia de mistérios. E o ginomai chegou. O ginomai é aquilo que você não espera, mas acontece. Não, eu sou evangélico. Eu estou falando é de discípulo ali, rapaz. Não, comigo, que conversa, não tem pipipi, coisa nenhuma, não. O ginomai vai acontecer para mim e para você, comigo e com você. Mas eu vim profetizar na igreja de Altamira, aqui na Assembleia de Deus, que quando o ginomai chegar, dê uma olhada quem está no barco atravessando contigo aí. Pode olhar. Eita, airoas! Eita, olhe para mim. O próprio Marcos, eu não leio sem óculos, o próprio Marcos, obreiro, no capítulo 6, ele vai falar de uma outra tempestade. Escute. E essa tempestade, Jesus anda sobre o mar para socorrê-los. Nós temos duas tempestades registradas por Marcos aqui. Uma que ele vai, escute, e a outra que ele vai andando, chega às 3 horas da manhã. Aí eu pensei, meu Deus, por que essa tempestade de Marcos 4, Jesus está no barco? E por que a tempestade de Marcos 6, Jesus manda os discípulos irem e ele só chega às 3 horas da manhã na 4ª vigília da noite? Nós temos que descobrir isso, irmão. Por que uma ele entra, a outra ele só chega quando os discípulos estão exauridos? Porque a de Marcos 6, quem produziu foi a natureza. E a do Marcos 4, está aqui na Bíblia, quem produziu foram forças espirituais. A 6, quem produziu, o pastor já foi em Israel, existem montanhas na Galileia, no mar, aonde o vento passa entre elas. Aí fecha a quantidade de vento e empola as ondas, a natureza fazendo. Mas essa tempestade de Marcos 4, quem estava produzindo foi o diabo. Eu vou provar.
É por isso que Jesus entrou no barco, porque ele diz: a da natureza vocês dão conta, mas aquela que o diabo faz, eu tenho que passar com vocês até... Meu irmão, dá glória a Deus, porque isso não cai no céu, isso não é Google, isso aqui não são aplicativos de grego adulterado, isso aqui é família 35, sabe que é onde eu estudo? Eu estudo numa família 35 chamado Código Sinaítico, só para você ter uma ideia. A tempestade que a natureza promove, Jesus disse: eu chego depois, vocês dão conta, mas aquela que o diabo vai tentar, ele diz: é melhor eu ir com vocês, porque vocês não vão dar conta. Maraias, eu não sei qual é a tempestade que tu está vivendo hoje, mas se for produzida pelo diabo, Jesus está no barco e vai chegar lá. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão, só quem crê. Se tu não crê, não faz não, não faz não. Pega na mão do teu irmão, aperta a mão dele até ele ficar zangado contigo e perguntar: por que está apertando minha mão? Aperta e diga para ele: a tempestade que o diabo promove, pode ficar sossegado que ele vai entrar no barco contigo, vai chegar do outro lado, vai cantar a vitória. Aí você diz: cadê o diabo nessa tempestade? Eu mostro agora. Levantou-se Gnomai grande. A palavra grande no grego é megali, que é aquela tempestade. Sabe por quê, irmão, a palavra grande, megali? Porque a tempestade que o diabo estava promovendo não é tempestadezinha não, irmão, é grande. Por isso que vem megali. Megali é algo grande. Vento, olha só, não tem água, só tem vento nessa tempestade. Repitam comigo ali: as ondas se arremessavam contra o barco. As ondas eram dirigidas. Aí você pergunta: cadê, pastor, o diabinho aí? Vou mostrar agora. As ondas se arremessavam. A minha tradução diz batiam. Diga comigo: batiam. A palavra bater no grego aqui é epibalo. Diga comigo: epibalo. Se você estudar no grego essa história, vai aparecer epibalo. E epibalo nunca está associado ao movimento da natureza, só está associado ao movimento espiritual. Todo movimento espiritual que acontece na Bíblia, pode ver o verbo que aparece: epibalo. Por quê? Quando a tempestade é promovida pela natureza, ela só bate de um lado do barco. Mas essa tempestade, ela batia em todos os lados. Aqui, 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 aqui. Eis a razão porque os discípulos não deram conta. Porque aqui produz pela natureza, eles sabem de onde vem, mas agora eles não sabiam. Aleluia. Quando resolvia aqui, vinha para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Foi a chance que o diabo viu de matar Jesus afogado. Ou não é? Ele disse: agora eu mato o Filho de Deus. Só que eu veio um pensamento, eu colocar até no meu carro esse pensamento, eu mandei escrever, que Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabo acordado. Jesus dormindo, roncando, no sono profundo, ele é mais poderoso do que o diabo acordado, rapaz. Ou não é? Tudo bem até agora? Epibalo significa que as ondas se arremessavam. Então o diabo diz: agora
eu vou proporcionar uma tempestade que o Jesus está dormindo, vai matar afogado, vou destruir essa raça aí. Olha o versículo 38. Coloca o 38 aí. O versículo 38 eu dava glória a Deus, que diz: e Jesus estava. E Jesus estava. E Jesus estava. Se tu não der glória a Deus, Jesus não está. E Jesus estava. Era. Só que tem uma palavra muito triste aí. É triste sim. Para mim é. Para mim não é. Amém. Mas o texto diz assim, ó, e Jesus estava, amém, dormindo. Sabe o que significa a palavra dormir no grego? Silêncio. Então vamos traduzir. Jesus estava em... Fala a verdade, irmão. O barco quase afundando e Jesus, silêncio. Pegaram ou não? Irmão, deixa eu falar para os irmãos algo. O silêncio de Deus é ensurdecedor. Não, pastor. Para mim, irmão, cai na real. O silêncio de Jesus nos apequena. E ora, e jejua, e... Se alguém disser para mim que gosta do silêncio de Jesus, é que tu é masoquista, gosta de sofrer. O silêncio de Jesus dói, não dói? Vai para oração e nada. Oh, Jesus, dá uma palavra. Aí Jesus usa alguém, fala com o irmão desse lado e não fala com a gente. Aí o negócio pega, né? Aí a gente conta testemunho, o irmão vem e conta testemunho, Jesus falando e nada. Estou mentindo aqui, irmão? Machuca, dói. O silêncio de Jesus corta a gente. Eu sei como alguns estão vivendo esse período hoje. E eu não tenho explicação bíblica para isso. Eu não tenho explicação teológica para isso. Se o barco está quase afundando e ele continua em silêncio. Não se acha a resposta para isso. E dói, fere, a gente sangra, chora. E pede por favor, misericórdia, mas nada acontece. Eu me uno a você essa noite que está vivendo o silêncio de Deus. E talvez você entrou aqui se sentindo ou sentindo-se a pessoa mais desprezada. Até o divino não fala mais contigo. O céu estabeleceu um silêncio. E a tempestade está aí, as ondas estão assolapando, empoladas. E agora o que devemos fazer? Qual é a atitude que devemos tomar? Não é por falta de fé, a gente ora, vem na igreja, adora, mas o silêncio está estabelecido no momento maior da tempestade. Porque ele falou antes da tempestade. Por que não fala na tempestade? Mas eu venho a única explicação que eu vivo e posso te ajudar essa noite é que se ele não está falando, mas eu sei que ele está vendo todas as coisas. Ele manda reas boas. Vai acontecer algo lindo agora. Levante a mão, levante, só quem crê. Levante a mão, dê glória. Quem trouxe glória? O céu está em silêncio, mas a igreja continua adorando. O céu está em silêncio, mas a igreja continua falando. O céu está em silêncio, mas a igreja continua fazendo barulho de oração. Mamãe Duriandaraia, quem trouxe glória? Vai, faz barulho, faz barulho. Quem trouxe glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia.
Há um silêncio do céu para a terra, mas não há silêncio da terra para o céu. Aleluia. Agora coloque essa mão direita no ombro do irmão que está do teu lado e transmita algo do céu para ele. Se tu não tem nada para falar, pelo menos coloca a mão no ombro dele, para ele não se sentir sozinho. Aleluia. Ei, adorias. Ainda iaba. Ainda riandarioa. Mama macandui andarás. Pepe andaraba cova e andaraba kebidori andará. Ebi andará mandaraia. Faz barulho, irmão. O céu está em silêncio, mas a igreja de Altamira bombardeia o céu. Aleluia. Deus. Ei, Andorias. Aleluia. Meu Deus, que graça. Há uma graça perpassando esse ambiente aqui. Pastor Valdemar, eu estou sentindo a presença de Deus. Você que não gosta de barulho, vá para o cemitério dessa cidade, vá se internar no melhor hospital, e ninguém vai calar a igreja. Se o céu não fala, a igreja continua orando. Aleluia. Está em silêncio, está dormindo. Naias. Jesus está em silêncio, e o silêncio de Jesus foi tão cruel nesse dia aí, que incomodou os discípulos. Se incomoda os discípulos, vai nos incomodar também, irmão. O silêncio de Jesus estabelecido no auge da tempestade foi tão cruel, que os discípulos tiveram que acordá-lo. Por que eles acordaram? Eles disseram: mestre didásculo, o Senhor não se importa que pereçamos. Irmão, se você olhar a palavra perecer no grego que aparece aí, a palavra perecer no grego é apolume. Diga apolume. E sabe o que significa apolume, Joel? Significa reduzir a pó. Então o grego diz assim: Senhor, se tu não agires, seremos reduzidos a pó. Olha o negócio como é. Se o senhor não se importa, quem já usou isso, não levante a mão. Mas a gente fala igualzinho. Tem dia que a gente está chutando pedra na rua, né, irmão? Não, pastor, eu não. Bom, estou falando só para o humano agora. Os anjos não podem ouvir, porque eles não precisam ouvir o evangelho. Tem dia que a gente está chutando pedra na rua. Tem dia que a gente está assim. Tem dia que a gente está para baixo, irmão. Não, eu nunca fiquei para baixo. Ô anjo, seja sincero, irmão, tu é humano. Jesus lá no Getsemane, tu já viu o que Jesus disse no Getsemane? Analisa a oração de Jesus no grego. Jesus disse assim, a Bíblia diz que Jesus, ele orava intensamente. Sabe o que significa a palavra intensamente no grego? Ektenio, significa esticar. Jesus estava sendo esticado, a ponto de suar gotas de sangue. Ele disse: Pai, se o Senhor quiser passar, passa. Olha, se Jesus disse isso, imagine o Carvalhinho. Tem dia que a gente está para baixo, irmão. Aí a gente fala cada coisa, não é?
Mas Jesus gosta também disso. Senhor, para de dormir, nós seremos reduzidos a pó, vamos perecer, Senhor. Olha, mas eu vou responder o que a Bíblia diz. Não é achismo e nem revelação, é iluminação. Por que Jesus estabeleceu o silêncio na hora da tempestade? Por que ele não falou? Porque ele já tinha falado antes deles entrarem no barco. Não, eu vou embora, você não entendeu? Antes deles pisarem no barco, acontecer a tempestade, chegar o vento, o epibalo do capeta. Antes dele entrar no barco, Jesus reúne os discípulos. Passemos para o outro lado, viu? A gente só se encontra lá. Então, na hora de falar, ele falou. E na hora de ficar em silêncio, ele ficou. Só que a tempestade, diga comigo, a tempestade, não, mas diga mesmo, a tempestade produzida pelo diabo tem o poder de anular as promessas de Deus. Está aqui no texto. Qual foi a hora que Jesus disse que eles iam morrer? Qual foi? Qual foi a hora que Jesus disse, na metade da travessia nós vamos morrer? Ele disse que eles iam passar. Ele não disse que eles iam morrer. Então nós estamos cobrando que ele fale, mas ele já falou. Ei, se tu não entendeu, eu vou aí, presta atenção. Eu estou quase para descer. Na hora que ele falou, vamos passar, era a hora de falar. Então parece-me que Jesus foi o único que acreditou naquilo que ele disse. Pegou ou não, meu guitarrista? Jesus acreditou. Aí chegou a ter, eu estou sentindo uma graça. Quando chegou a tempestade, ela anulou o que Jesus disse. E disse, vamos morrer, vamos virar pó. É assim que a tempestade faz. A tempestade produzida pelo diabo é diferente da tempestade produzida pela natureza. A tempestade da natureza não anula a promessa, mas a tempestade produzida pelo diabo quer anular, destruir, falar que você não vai chegar. Mas essa noite, como profeta, aleluia. Não, mas se tu não entender essa, eu vou aí no teu cangote. Essa noite, como profeta da palavra, essa tempestade não vai roubar mais a promessa que Jesus fez. Jesus disse que você vai chegar lá. Jesus, eu estou sentindo uma graça. Cuidado, meu irmão. Tem crente que ouve a palavra, o pastor Valdemar pregando, o Eliseu, o Gesiel, o Joel, os pastores. Chega em casa, no primeiro problema, Jesus não gosta mais de mim. Estou mentindo, irmão? É desse jeito. Porque na travessia, o diabo quer roubar a promessa. Mas eu vou ensinar algo aqui, você vai entender para nunca mais esquecer. Vira para o teu irmão aí, vira para ele, dá só uma olhadinha para eles. Os que estão bem com o irmão, tá? Beleza? Pega na mão dele. Não tem medo não. Diga assim, meu irmão. Mas não olha para mim, porque é para o irmão, tá? Diga, meu irmão, quando chegar a tempestade, as lutas, a enfermidade, os problemas, diga assim, você está atrasada. Entendeu?
Vocês entenderam ou não? Quem chegou primeiro, promessa ou tempestade? Promessa ou tempestade? Promessa ou tempestade? Então diga, tu está atrasada, viu? Eu tenho uma promessa de chegar do outro. Terminar porque vai fechar o restaurante. É sério. Foi, não foi ontem? Quase que a gente não come o ovo frito lá. Estou terminando, hein? Não cansa não, já vou embora. O 39, por gentileza. Olha o que vai... Olha, se tu não entender essa, eu vou embora mesmo. O que que diz ali no slide, no telão? Vocês perceberam que e ele tem uma vírgula justamente para dar destaque. E ele, vírgula, pausa de respiração na frase, o Aurélio diz, a língua portuguesa diz, despertando. Se dormir é silêncio, o que significa aí? Ele vai quebrar o... olha que igreja boa. Ele vai quebrar o silêncio. E vocês já perceberam, eu vou terminar em 1 minuto, olha para a minha mão aqui, ó. E vocês já perceberam que ele age de uma forma com o vento e age de outra forma com o mar? Está aí ou não está? Ou eu li errado? Para o vento ele repreende, para o mar ele fala. Agora escute, olha lá o sorriso. O camarada sorriu ali que me deu até vontade de pregar mais. O pedagogo só olha para quem incentiva. Ó, todo pedagogo, quando está dando uma palestra... Uma vez o irmão disse assim, pastor, por que o senhor olha muito para mim quando prega? Eu disse, porque tu me incentiva. Porque quando tu está pregando, o camarada está assim, ó. Pode ver, ninguém olha para ele, porque ele olha para quem sorri. Isso é pedagogia pura, ó, até aula de pedagogia. Aumenta a oferta, pastor, aumenta a oferta. O senhor também é o coração endurecido. Então escute. Escuta. E ele vai quebrar. Agora percebam. Olha o que eu analisei, eu quero falar, estou terminando, pastor, não abusando do tempo. Jesus acorda e repreende o vento. Mas quem disse para ele que o problema era o vento? Se ele está dormindo. Você sabe, né, meu mano? Você sabe. Peraí, ele não acorda. Jesus não acordou assim, ó. Dá licença, pastor. Jesus não acordou assim, ó. Ai, que barulho aí, Pedrão. Não é assim que às vezes a gente acorda, irmão, de manhã não fale comigo. Eu sou insuportável o dia todo, mas de manhã eu bato recorde. E é engraçado que o voo é de manhã. Eu estou mudando, está vendo? Estou mudando. 5h15, 6 horas, uma dor de cabeça, eu acordo com dor. Esse meu lado é operado a laser, uma dor de cabeça. Eu já amanheço com dor de cabeça. Aí vai para o aeroporto, aí vem o irmão gritando no pé do ouvido da gente: o senhor aqui, o que o senhor está fazendo? Eu digo, eu estou esperando um trem que vai passar aí. Se eu estou no aeroporto, eu vou pegar voo. O irmão não grita, por favor. Ai, pastor, eu posso falar com o senhor? Quanto tempo? Eu digo, não, irmão, de manhã eu produzo 0. Se você falar baixinho, a gente conversa. Aí chegou um irmão no aeroporto. Pastor, que privilégio. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Ele falou assim, pastor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu falei, irmão, se for da vida dos outros, eu não sei nada. Estou sabendo nem da minha. Ele, não, é verdade que fulano separou. Aí eu injuriei. Eu agarrei no braço dele, peguei o meu celular, pi. Liguei para o dito cujo. Alô, fulano, o que aconteceu, Carvalho? Não sei, tu que tem que responder para o irmão aqui, que eu também não estou sabendo. Como é o nome do irmão? Ele, que eu digo, agora não gagueja não, crente. Fala a verdade, tu não é o macho?
Tu não quer saber da vida dos outros, agora tu vai saber. Ele gaguejou. O que é que eu digo? Não gagueja. Como é o nome do irmão? Fala o teu nome, rapaz. E, olha, ele me encontrou no aeroporto aqui e já veio perguntando. Tu separou, né? Então explica para ele aí se tu separou ou não. E virei as costas. Eu só vi o pastor elogiando ele, né? E pá. Aí quando terminou, ele disse assim: o senhor não podia fazer isso. Eu disse: é para tu parar de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da tua. Ei! Não me tenha como inimigo não, mas por que tu cuida muito da vida dos outros e esquece da tua família? Tu quer falar mal, fala da tua família, rapaz. Tu não sustenta ninguém. O camarada quer falar mal de nós, não dá um dinheiro, não paga uma conta nossa. Viu como tu não dá glória a Deus? Então de manhã eu sou zero. Jesus não acordou assim: não posso nem dormir. Jesus não pediu, ele não disse assim: me coloquem a par da situação. Gostou, né? Quando ele acorda, ele já vai para o vento, olha, sem saber. Então, mesmo em silêncio, ele sabe de tudo que está. Não, tá fraco. Ele está em silêncio, mas ele, quando ele acorda, ele direciona, ele vai logo e sem ninguém contar para ele. Olha só, repreendeu, diga repreendeu. Quando você lê isso em português, é isso que as pessoas não entendem. Quando eu leio isso em português, Joel, pastores, Josué, quando eu leio isso em português, diz, o que eu entendo? Jesus acorda e vento, acaba com esse negócio, é ou não é? Mas não foi só isso. Porque o diabo produziu uma grande tempestade. Então Jesus tinha que produzir um grande milagre. Então é o tamanho da tua tempestade, será o tamanho da vitória que Deus... Não, vou embora. Não, vou embora. Não, você não quer mais nada. Olha aqui. Jesus diz, repreendeu, diga repreendeu. Em português traz a ideia que Jesus simplesmente disse, te acalma. Mas a palavra não foi escrita em português, essa história. Marcos nem conhecia o português. Marcos escreveu para os romanos. Então nós temos que ir lá, chegar na transliteração para traduzir o que é repreendeu. Repreender é tão poderoso que significa a palavra repreender aqui é epitimao, diga epitimao. E epitimao significa mostrar o histórico de derrota de quem está fazendo tudo aquilo. Não, se tu não entender essa. Jesus não disse assim, está repreendido. Jesus mostrou o histórico de derrota do capeta que estava. Jesus disse assim, tu só tem derrota, terás mais uma hoje, viu? Olha só, rapaz! Faça assim com a mão esquerda. Só quem tem mão esquerda. Vamos ficar pelo menos 2 horas assim, vamos. Faça assim com a direita agora. Bora lá, não desanima não. Se você não fizer, eu não volto mais. Até parece que o mundo vai acabar também se você não voltar, né? Olha lá, mão esquerda, mão direita. Beleza. A mão esquerda é o capetinha. Vamos lá, a mão direita é Jesus. A mão esquerda sempre desafiando a direita. Eu quero vencer você. Aí a mão direita venceu, faça, venceu. Aí outro dia venceu, outro dia venceu, e vence. A mão esquerda não sossega. Aí chegou um dia que a mão esquerda disse, agora eu vou te vencer. Aí a mão direita diz, de novo você, rapaz? Tu só tem histórico de derrota. Te venci ontem, vou te vencer hoje. Valeu. Não dá glória, porque isso aqui é profundo. Quando Jesus acorda, ele é a mão direita e o vento é a mão esquerda. Deu para entender? Jesus acorda, Joel diz assim, de novo. Eu te venci ontem, vou te vencer agora, vou te vencer lá em Gadara.
Igreja de Altamira, se você entender isso, eu quero que você dê um glória a Deus para chegar lá no Japão. Quem te desafia, quem produz essa tempestade para te parar, destruir teu barco, não tem histórico de vitória, só tem histórico de derrota, derrota, derrota. Ei, olhe para mim. Jesus diz assim: eu te venci lá no céu, quando tu quis tomar o trono do papai. Nós te botamos para correr lá. Eu te venci quando eu era bebezinho, que quando tu entrou em Herodes para me matar, Deus me levou para o Egito. Eu te venci em Nazaré, te venci em Cafarnaum, te venci em Naim. Enquanto tu não der glória a Deus, eu te venci em Jericó. Te venci na Galileia alta, Galileia baixa, te venci em Jeriaqui, vou te vencer agora, vou te vencer amanhã, vou te vencer até eu levar a minha igreja para o céu, vou te vencer. Pega na mão do teu irmão, balança ele, porque ele ainda não entendeu. Diga: quem te desafia só tem derrota, 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 derrota. Se tu não falar, eu vou pregar mais. Derrota, 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 derrota. Um minuto. A ação de Jesus com o vento é uma. Com o mar ele só diz: te acalma. Só que eu disse: mas esse acalma de Jesus deve ser algo bem poderoso, né? Aí sabe o que eu entendi? Aqui no Pará nós chamamos isso aqui de cadastro, não é, irmão? Isso aqui é cadastro. Se você não crê, você pode crer na Bíblia. Aleluia! Mas será, nós estamos lidando com Jesus que tudo pode. Ele traz o histórico de derrota do capeta e olha para o mar e diz assim: tu não tem. É como se Jesus tivesse dado um nó. É o único que está amarrado que a Assembleia de Deus aceita. É o único, está amarrado. Ei, grande bonança. Aí Jesus olha para os discípulos: é, né? Foi preciso eu acordar. Olha, irmãos, eu disse no início que essa palavra é minha palavra. Meu dia a dia está nessa palavra. Meu dia a dia, dia a dia. Longe ou perto. Os irmãos sabem que eu assumi a cozinha de casa. Josué, eu prego, eu vim aqui, eu não vou para longe mais. Não posso. Vim aqui porque amo essa família e queria lhe ver. Mas não vou mais para longe. Eu tenho que pegar meu carro e ir ali, que eu não posso mais andar para longe. Primeiro, que eu andei 30 anos, não há necessidade mais de correr o trecho. Eu assumi a minha casa. Amanhã eu chego 8 horas da noite. Segunda-feira eu tenho que separar roupa para lavar. E tem dia que eu estou na cozinha fazendo uma comida que ninguém come, e eu escuto o alai da minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Eu paro tudo, vou atrás, as veias delas estão dilatando, porque está sangrando ainda, e a dor de cabeça que o olho embugalha. Eu pego, coloco ela no meu peito, olho para a cidade de Campinas, 12º andar, eu olho para o céu e faço o que Jesus fez naquele dia. Eu digo: tu não vais vencer. Tu estás repreendido. Tu não vais deixar ela louca. Tu não tens ação na mente dela. O poder do sangue de Jesus. E vou repreendendo.
Vou repreendendo, vou repreendendo. Eu uso esse texto e digo: o Senhor fez isso e eu vou fazer, aleluia. Porque eu não quero entrar no grupo daqueles que não têm fé. Então eu começo a usar a fé. Tu está repreendido, e tu está repreendido. Tu não vais trazer loucura para minha casa. Em dado momento, aí ela olha para mim e diz assim: quero água. Porque quando ela pede água é porque está bem melhor. E eu continuo minhas atividades. E esse é o texto que mais eu uso no meu dia a dia. Porque Jesus disse assim: cadê a fé de vocês? Então eu não quero estar nesse grupo. Eu quero estar no grupo que repreende. Eu quero dizer a essa igreja de Altamira, talvez você nunca mais me veja, mas eu quero dizer a vocês esta noite, que quando o vento chegar, a tempestade do epibalo, produzida pela força do diabo, você vai levantar a sua mão e vai dizer: assim como Jesus te venceu lá na Galileia, eu te repreendo agora. E começa a usar de autoridade. Comece a usar autoridade para repreender. Comece a usar autoridade para desfazer. Porque essa tempestade não vai parar você e nem sua casa. Há uma grande vitória do outro lado te esperando. Não, você não entendeu. Mas faz barulho até o céu tremer esta noite. Obreiros, varões, use a autoridade de Deus, porque do outro lado há uma grande vitória nos esperando. Então eu quero que você fique de pé agora, e eu quero que você olhe bem para mim. Eu quero pedir permissão para entrar no mundo espiritual agora. E se você crê, tu vai entrar comigo. Eu quero que você levante essa mão, direcionado à tempestade da tua casa, aquele problema que está tirando a tua paz, aquela tempestade que está anulando a promessa. Eu quero com autoridade, levante essa mão e comece a dizer: tu não vai vencer, vai, tu está derrotado. Epa, condore amar, mas vai, usa autoridade agora. Vai mulher, vai obreiro, vai. Você precisa também, rapaz. Vai, repreende, vai repreendendo. Diga: eu vou chegar do outro lado. Tu não vai roubar, eu estou sentindo uma graça. Tu não vai roubar a promessa. Eu tenho promessa de chegar do outro lado. Vai. Eita, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder. Vai, varão. Solta essa profecia. Anora, repreende. Você não vai causar loucura na minha casa. Você não vai destruir meu casamento. Eita, que glória. Tu não vai destruir meu lar. Aleluia. Tu não vai afundar o barco. Vai, Gesiel, profetiza. Usa autoridade agora. Tu não vai afundar a minha casa. Vai usando essa autoridade. Eita, que glória. Diga: tu não vai afundar o meu ministério. Vai, usa a autoridade. Mamas, dorme andará canoraça. Eita, pegou. Epa, mamaba tototoro. Pegou, tototoro tanamacanó. Pega, vai, usa autoridade, usa. Vai chegar do outro lado. Tu e tua casa chegarão do outro lado. Ninguém vai pular do barco, não. Usa autoridade. Essa tempestade só na autoridade do nome de Jesus. Eita, que glória. Faz tempo que eu não vivo isso. Eita. Vai, repreende. Ora, isso. O negócio está tão bom que eu colocava a minha mão de autoridade agora no ombro do irmão. Ele vai sentir o impacto. Coloca a tua mão no ombro dele aí. Vai, pega, vai, pega. Eita, aleluia.
Naradoria daramas. Daramacandaia. Ei, glória, glória. Pega, pega. Eita, eita, eita. Batizados com o Espírito Santo. Adore a Deus em outras línguas agora. Vai, vai. Os batizados com o Espírito Santo, adore a Deus em outras línguas agora. Você que não é batizado, seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Renova, pega, vai, usa autoridade. Esse ano é um ano difícil, esse ano é ano político. A igreja precisa estar cheia, 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 cheia de autoridade. Vai, irmãos. Usa a tua intimidade com Deus, mulher. Usa a tua intimidade com Deus. Usa a autoridade que Deus tem te dado. Cada varão aí do grupo que me ouve, estenda essa mão de autoridade agora. Vai, estenda. Cada varão aí do grupo, estenda a mão em direção à igreja. Isso. A igreja. Eita. Obreiros, estenda a mão. Aleluia. É o povo de Deus que está na travessia. Glória. Não pule do barco nessa hora. Não pule do barco essa hora. Mas use a autoridade. Mas eu vou orar. Pastor, como fazer agora se nós não temos mais Jesus fisicamente conosco? E quando chegarem as tempestades? Jesus se preocupou tanto com isso, que no capítulo 14 de João, ele disse: vou embora. Vai embora? Vou. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. A palavra rogar no grego é erotão. E erotão fala de uma palavra específica. É como se Jesus estivesse dizendo: Pai, manda outro para ajudar da mesma espécie, porque se eles não tiverem ajuda, eles não vão dar conta, porque eu estive lá. Dará outro no grego é alos, que fala da mesma espécie. Consolador é paráclito. Então o grego diz erotão, alos, paráclito. Para, ao lado de. Jesus foi, mas disse: fique em Jerusalém. Lucas 24. Atos 2, todos reunidos no mesmo lugar. Agora eu vou dar uma de pregador. Todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu, porque tudo que vem do céu tem a marca da durabilidade. Um som como de um vento impetuoso. Eu trabalho com muita gente teológica que não crê na operação do Espírito hoje. Eu trabalho. Tudo bem. Teve um que virou para mim, ele é muito conhecido, ele não é da nossa assembleia, mas ele é muito conhecido, e eu trabalho. Ele disse assim: Carvalho, por que você grita muito quando prega? Eu disse: porque a voz é minha. Ele: não, mas que resposta? Eu digo: tu quer saber o que, rapaz? Você fica falando mal do nosso movimento? Pastor Valdemar, se essas pessoas não acreditam, por que fica toda hora reparando nossos cultos? Meu Deus, desculpa. Por que toda hora? Olha, não me filma de boca aberta.
Porque toda hora eles falam, esses crentes barulhentos. Já percebeu que a maioria dos teólogos frios só falam dos nossos cultos, não falam dos cultos deles? Não, porque o Espírito Santo não é para essa época. Se tu acha que não, o problema é teu. Mas eu acho que é. Não, porque o Espírito Santo, um minuto agora, o Espírito Santo, ele vem silencioso. Não fala que eu estou aqui. Dá 2 glória aí. Glória. Já está cheio. Então. Esse Espírito Santo não é que aparece em Atos. Atos 2 diz que ele veio como um vento, diga impetuoso. Você sabe a tradução de impetuoso? Vocês podem aprender no água aí. É ondas batendo nas pedras, no quebra-mar. Um barulho. O Espírito Santo não veio calado, ele veio tão poderoso. 17 nações ficaram perplexas. Houve um barulho tão grande porque ele veio tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Se tu não der glória a Deus, tão poderoso, ele veio tão grande, encheu a casa primeiro, encheu. Depois que a casa estava cheia, ele começou, encheu quem estava dentro da casa e foi enchendo. Aleluia. Ei, agora eu vou dar glória. Ele veio tão poderoso que ele disse: agora é comigo, Josué. Quem vai mandar sou eu, quem vai salvar sou eu, quem vai atravessar a tempestade sou eu. Agora é comigo. E a minha responsabilidade é levar vocês até aquele grande dia. Nós temos ele hoje. Você não desista. Nós vamos chegar lá. Hoje você tem alguém aqui dentro. Mas eu não sou digno. Paulo disse isso, né? Nós temos um tesouro em vaso de barro. Já traduziu a palavra tesouro no grego? Tesauros. E tesauros fala de uma quantidade tão enorme, um valor tão grande que ninguém pode avaliar. E a palavra barro é ostraquinos no grego, que significa um barro pesado, pisado. Aí o oleiro disse assim: eu não quero esse barro. Mas Jesus quer os pisados. Vem cá, eu vou colocar um tesouro dentro de você. Está aqui dentro. Quando todos podem faltar, ele diz: eu estou aqui, viu? Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Se tiver alguém que está fora do barco, volte agora. Se tiver alguém que deixou o barco, se com Jesus não é fácil, imagine sem. Deus está chamando você para voltar para o barco. Se tiver alguém afastado do barco, distanciado do barco, Deus está te chamando, volta. Agora. Volta para o barco. Volta para o barco. Ele não está fora do barco, ele está dentro do barco. Tem alguém essa noite que quer voltar para o barco? Aproveita. Agora. Eu não tenho força. Não é para receber força, não. É para voltar para o barco. Que o dono do barco vai te dar força. Se tiver alguém afastado da igreja aqui, é para voltar hoje. Se tiver alguém, é para voltar hoje. Deus não trabalha com amanhã. É agora. Não, Deus vai quebrar meu galho. Não vai quebrar galho nenhum. Tem que voltar para o barco. Não, porque Deus me ama. Claro, é por isso que nós estamos aqui. Mas tem que voltar para o barco.